Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril do ano de 2020, e esse é mais um boletim da nossa série Coronavírus. Nesta edição, o Ministério da Saúde autoriza a partir de segunda-feira isolamento seletivo. Brasil registra 113 mortes nas últimas 24 horas. Centro de Atendimento Psicossocial de Ji-Paraná, o CAPES, retorna aos atendimentos presenciais na próxima semana. Taxista com suspeita de coronavírus é encontrado morto em Porto Velho e caso vira polêmica porque o exame teria demorado a ser feito. Novos casos registrados na capital. Agora Rondônia tem 25 confirmados. A ação do Ministério Público e Justiça Federal já destinou mais de R$500 mil para o combate à Covid-19. Solidariedade. Brasileiros já doaram oficialmente mais de 1 bilhão para combater a pandemia e seus efeitos. Eu sou Edivaldo Gomes, apresentador de TV no eixo central de Rondônia, especificamente em Ouro Preto, Jaru e Ji-Paraná. Esse é o meu Instagram, @EdivaldoGomesRO2, @EdivaldoGomesRO2. Vou ficar muito feliz se você me seguir lá. Caso tenha YouTube, se inscreva no nosso canal. Também acione o sino para notificações. Assim, quando a gente publicar, já chega na palma das suas mãos ou no seu computador a notícia quentinha, fresquinha, sempre da hora. Olha, eu quero agradecer aqui a cinegrafia do meu querido Léo Erdmann e também da nossa querida Daniela, esposa dele. Na próxima semana viram pais pela primeira vez, que o Miguel seja muito bem-vindo. Pessoal, na abertura eu quero falar aqui para vocês, estudantes, não só de Rondônia, mas de todo o Brasil. Ontem eu publiquei um vídeo a respeito do FIES, o que se tem até agora em relação à suspensão do pagamento do FIES, está aqui no canal. Hoje o governo anunciou que vai liberar o FGTS, inclusive de contas inativas, vai extinguir o PIS/PASEP e vai destinar o valor para o FGTS. Até amanhã desta quinta-feira eu publico quais são os detalhes em relação a esta medida. Mais uma vez eu falo também para você que é empresário, dá uma olhada no vídeo que está aqui no canal, onde nós falamos detalhadamente da medida provisória do governo que ajuda as empresas a pagar salários. Vale também para você com carteira assinada em todo o Brasil. Olha, muita gente me perguntou hoje se realmente o Ministério da Saúde autorizou o chamado isolamento seletivo. O ministro Mandetta tem evitado usar o termo isolamento vertical, porque de acordo com o Ministério da Saúde há uma diferença entre o isolamento social e o isolamento seletivo e o isolamento vertical. No isolamento vertical, poderia acontecer no Brasil inteiro o isolamento somente daqueles grupos de risco. Esse é o vertical. No Brasil inteiro, só os grupos de risco ficariam isolados. Já pelo isolamento seletivo, que está permitido a partir da próxima segunda-feira, além de analisar o grupo de risco, analisa a incidência de casos em uma região. Entendeu, produção, a diferença? Isolamento seletivo, libera em todo o Brasil, grupo de risco fica isolado. Isolamento vertical, até eu estou confundindo aqui, vou falar de novo para não confundir você, nosso espectador. Isolamento vertical, no Brasil inteiro, isola-se o grupo de risco, independente da incidência de casos. Isolamento seletivo, isola o grupo de risco, mas analisando a incidência de casos. E muitas pessoas estão me perguntando o seguinte: Rondônia se encaixa nesses critérios? Olha, o principal critério é do índice de pessoas com a Covid-19 em relação à população e feita a comparação com o índice nacional. Como assim? O índice nacional hoje de pessoas infectadas, já com a manifestação da doença, é de 5,7%. Para que uma localidade tenha direito a adotar esse isolamento seletivo, ela tem que ter a metade de 5,7%.
Deu para entender? Vou repetir de novo. Índice nacional, não de mortes, mas de pessoas infectadas, é de 5,7% da população brasileira. Se em um estado ou em um município o índice de pessoas que foram testadas positivas para o Covid-19 for de até 50% desse total, naquela região pode-se adotar o chamado isolamento seletivo, e isso se encaixa praticamente para todo o estado de Rondônia. Eu vou pegar aqui Porto Velho, a informação que nós temos em Porto Velho de maneira extraoficial, que chegamos a 20 casos, ou 21 em Porto Velho, já eu trago os dados aqui. Aliás, 21 casos em Porto Velho. Só que alguns casos não estão nas estatísticas oficiais, porque não tem mais material para fazer o exame. Mas vamos lá, Porto Velho é a situação mais agravante de Rondônia. A população de Porto Velho é de 544 mil pessoas. Então eu vou pegar 544 mil pessoas, vou multiplicar por vezes 5,7, que é a média nacional. Aí vou pegar esse valor, vou dividir por 100, que dá... deu errado o meu cálculo aqui. 544 mil... vezes 5,7, agora eu vou dividir por 100. Teria que ter em Porto Velho, na média nacional, 31 casos. Isso uma média total, agora é a metade da média nacional. Então eu vou pegar isso e vou agora dividir por 2. Então, Porto Velho já não se encaixaria mais do isolamento seletivo, porque... para esse isolamento, repito, nós teríamos que ter metade da média nacional, que em Porto Velho seria de 15 casos. E nós já temos em Porto Velho 19 oficiais e 21 casos envolvendo aqueles não oficiais. Agora, a maioria das cidades de Rondônia se encaixariam nesse chamado isolamento seletivo. Um outro critério, além desse aqui, é de ter 50% dos leitos ocupados por pessoas com sintomas do Covid-19. Isso nós também não temos em Rondônia. Seria uma pandemia, 50% dos leitos ocupados por Covid-19. Também não temos. Alguns estados brasileiros, como São Paulo e Rio, já estão aí, estourando esses critérios que nós falamos aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Às vezes, fazendo contas assim ao vivo, na hora da gravação, a gente se enrola um pouquinho, porque não somos máquinas e a gente não ensaia antes, porque se ensaiasse seria teatro, não seria jornalismo, na verdade? Vamos aqui ao balanço nacional. Já já chega a esse caso de Porto Velho, onde tem um áudio, inclusive, do taxista, teoricamente afirmando que demoraram para fazer o exame dele. Olha, o balanço dos casos de Covid-19 divulgados hoje pelo Ministério da Saúde aponta o seguinte: 800 mortes, 15.927 casos confirmados, 5% é a taxa de letalidade. Essa taxa está subindo. No início da nossa série, estávamos lá em 3, 3,7, 4, 4,2, 4,7, agora 5%. Ou seja, de 100, 5 pessoas estão morrendo. Na terça-feira, portanto ontem, quando gravamos esse boletim, o Brasil tinha 667 mortes. Olha só, gente. Ontem 667, hoje 800 mortes. Também ontem 13.717 casos. Em relação, portanto, ao balanço de terça, foram novas 133 mortes e mais 2.210 casos confirmados. Nós passamos de um caso, 2, 40, 60 e agora 2.210 de um dia para o outro. Olha, isso aqui está causando polêmica em Rondônia. Taxista com suspeita de coronavírus é encontrado morto em Porto Velho e caso vira polêmica porque o exame teria demorado a ser feito. Eu estou me utilizando aqui de informação de sites do estado de Rondônia, como por exemplo Rondônia Agora, Rondônia ao Vivo e o G1 Rondônia. O áudio que eu vou usar especificamente daqui a pouco é do Rondônia ao Vivo. Um taxista foi encontrado morto em uma vila de apartamentos no bairro Nova Porto Velho nesta quarta-feira. Ele é considerado pela prefeitura como suspeito de ter
o novo coronavírus. A assessoria de comunicação da Prefeitura informou ao site G1 Rondônia, durante a manhã foi informada da morte e imediatamente se deslocou ao local para acompanhar a remoção do corpo. O município ainda disse que há 3 semanas a vítima reclamou para o dono da vila de apartamentos onde morava que estava sentindo falta de ar. O homem não tem parentes na capital. Nós estamos apurando se ele procurou atendimentos em UPAs durante as últimas 3 semanas. Ainda estamos apurando as informações e mais tarde vamos atualizar um boletim da Divisão de Vigilância Sanitária, disse a equipe de comunicação da Prefeitura de Porto Velho. Já a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, informou que tem conhecimento da suspeita e que cabe à Secretaria de Saúde de Porto Velho fazer um monitoramento e coletar os exames dos seus respectivos casos suspeitos. Um áudio publicado pelo Rondônia ao Vivo, onde a vítima fala com um parente, revela que supostamente o exame para a Covid-19 não foi feito de imediato. Antes de eu chamar aqui esse áudio, eu quero falar o seguinte: eu vi também os vizinhos falando à imprensa da capital que inicialmente este senhor taxista reclamava e tinha todos os sintomas, mas que ele foi aconselhado a procurar as unidades de saúde e que ele demorou a procurar e se medicou por conta própria. E isso o pessoal da vila de apartamentos onde ele morava em Porto Velho. O áudio dele para o filho revela uma outra situação e a gente vai escutar esse áudio agora. Júlio, tô acabando de sair, fiquei internado o dia inteiro. Eu tô com suspeita do coronavírus. Só que a máquina de fazer o raio-x do pulmão tá quebrada. Esse governo é mentiroso. Vê um lugar barato para mim, que a minha advogada falou que vai arrumar o dinheiro para mim pagar. Eu tenho que ficar 14 dias em casa. Não é para mim sair para lugar nenhum. Só para comer alguma coisa e ficar em casa, isolado. E meus pulmão, ele tá mandando só 82% do ar pro sangue. Tem que mandar 93%. Coisa tá feia pro meu lado. Pois é, eu expliquei pro médico e ele falou que não, que esse coronavírus aí é só se tiver falta de ar e dor de cabeça e dor de garganta. Se não tiver, não faz não. Fazer o quê, né? Pois é, e o médico mandou eu tomar paracetamol, que isso aí ele falou assim, ó, deve ser uma gripe forte, um resfriado, porque a tosse sarou, então deve ser isso aí mesmo. Então, vou aguardar aqui. Alô, meu querido, nós vamos ver. Amanhã eu vou tomar o remédio agora à noite, vou sair para comer, que eu não almocei até agora. Cortou até a fome com essa febre. Mas vai ficar melhor, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Olha, Júnior, eu acho que não é isso não, eu acho que é só gripe mesmo. É só moleza no corpo aí, dá, porque essa gripe dá mesmo moleza no corpo. Vou esperar em Deus aqui, Deus de sarar, em nome de Jesus. Júnior, eu tô indo pra casa. Tô com febre de novo e eu tomei o remédio aqui, entendeu? E eu tô indo pra casa. Júnior, eu tô indo pra casa. Tô com febre de novo e eu tomei o remédio aqui, entendeu? E eu tô indo pra casa. Falei pra você, Leão, vai. Se tivesse me escutado antes, meu filho, tava pra melhorar, né? Já pra combater logo em seguida, mas esse governo também vagabundo. Tu vai pra fazer os exames, o cara não quer, só se o cara piorar. Caramba, mano, é difícil, isso é difícil demais, cara. Agora vou correr atrás de ti aí pra ver se nós faz isso aí. Complicado. Vamos orar pra Deus aí, Léo. Vou correr atrás disso aí. Onde é que faz isso aí, esse raio-x aí, esse negócio. Mas vamos na luta. Se precisar, nós estamos aí, irmão. Correr atrás disso aí amanhã, porque hoje não dá. Pessoal, antes de eu continuar agora com a nota aqui da Secretaria da Saúde, infelizmente não é só em Porto Velho, mas em todo o Brasil, os exames são feitos para os casos mais graves. E esse tem sido, inclusive, um dos motivos que tem levado o Poder Judiciário a manter, através de sentenças judiciais, o fechamento do comércio. Eu tenho um exemplo aqui de Ji-Paraná, vou colocar um print que eu recebi hoje, onde uma paciente está há 15 dias com sintomas e não fez ainda o exame
porque de acordo com o que ela ouviu, ainda não está em estado grave. Eu tenho um outro caso que foi me enviado, eu vou colocar o pedido do médico aí na tela para vocês, onde também, neste caso, um senhor estava com sintomas, mas como se tratava de sintomas leves, ele não, pelo menos até a data do envio do material para nós, havia conseguido fazer o exame. Ou seja, esse estancamento de exames, porque os pacientes ainda não estão em estado grave, acontece em todo o Brasil. Daí, portanto, a intervenção do Judiciário através do Ministério Público para, no entendimento deles, manter o isolamento social. É bom lembrar que o Ministério Público, assim como os legisladores, são os cuidadores dos direitos da população. Por isso, a intervenção de promotores no Brasil inteiro. Olha, já em Porto Velho, a Secretaria de Saúde deu uma nota pública falando o contrário. Vou ler a nota para vocês em relação à morte do taxista. Sobre a morte do taxista Aparecido Rodrigues Lopes, conhecido como Leão, com suspeita de Covid-19, a Secretaria da Saúde de Porto Velho esclarece que o atendimento ao paciente foi realizado segundo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela nota técnica da Vigilância Epidemiológica. O paciente procurou a UPA Leste no dia 6 de abril com sintomas gripais, febre leve, tosse e falta de ar. Após a triagem, o paciente foi colocado em isolamento, examinado, realizados os exames laboratoriais, coletado o material para testagem da Covid-19 e medicado, ficando em observação. Recebeu alta com prescrição médica e orientação para isolamento social em função da suspeita da doença e o retorno se houvesse piora dos sintomas. Além disso, o paciente era portador de diabetes e hipertensão arterial. Tão logo foi informada da morte, o Departamento de Vigilância em Saúde acionou os setores envolvidos para a investigação do caso, inclusive orientando sobre a necessidade de rigor com as medidas de biossegurança que o caso necessita. Então, essa nota da Secretaria de Saúde de Porto Velho. Antes de eu prosseguir, uma matéria que não estava aqui no nosso boletim é de que hoje as maiores redes comerciais de Rondônia só estão aceitando os clientes com uso de máscara. Essa é uma determinação que está no novo decreto do governador Marcos Rocha, artigo 5º, letra B, que fala dos cuidados para a atividade social. Até então, entendia-se que essa obrigatoriedade era apenas para os envolvidos diretamente na venda ou nos serviços oferecidos. Entretanto, em todo o estado de Rondônia, a vigilância sanitária e a fiscalização entendeu diferente e os mercados agora só estão aceitando clientes com máscaras. E muita gente está perguntando se os mercados ou os comércios estão doando. Não estão, porque não é uma obrigação, não está lá na lei, e eu acho que seria humanamente impossível para um comércio doar máscara para todos os clientes. Na falta das máscaras, recomenda-se que você faça uma conforme temos tutoriais na internet. Pessoal, Porto Velho afirma que agora tem 21 casos da doença. Mais 2 casos de coronavírus foram confirmados nas últimas horas pela Secretaria de Saúde, que divulgou o informe no início desta quarta-feira. Agora são 21 o total de pessoas que testaram positivo para a doença em Porto Velho e 25 no estado. Os outros estão em Jaru, paciente já recuperada, Ji-Paraná, o paciente veio de São Paulo, foi para o hotel, não saiu para lugar nenhum, do hotel já retornou para São Paulo. Rolim de Moura e Vilhena. Os 2 novos pacientes são uma mulher de 22 e um homem de 24 anos. Passam bem. Eu quero lembrar que essa matéria saiu antes da morte do taxista. Com a morte do taxista, Porto Velho agora tem 22 casos. Rondônia, então, tem 26 casos, sendo 24 na capital e outros 4 no interior, nas cidades aqui citadas. Jaru, paciente curada. Ji-Paraná, o paciente não era e não ficou na cidade.
Rolim de Moura, não temos notícias de como está o paciente, Vilhena também. Mas o Estado continua considerando apenas 18 casos, 14 em Porto Velho e 4 no interior, já que não tem os testes para fazer os exames. A ação do Ministério Público e Justiça Federal já destinou mais de 500 mil para o combate ao coronavírus. Em Rondônia, o Ministério Público Federal tem solicitado à Justiça Federal a destinação de prestação pecuniária, multas e valores vindos de colaboração e acordos penais para o combate ao Covid-19, doença desencadeada pela ação do coronavírus. Até o momento, já foram destinados ao total 535 mil reais. Olha, o pessoal vai perguntar, Edivaldo, o que é prestação pecuniárias? São aquelas penas onde é possível a pessoa, ao invés de ficar retida ou perder direitos, ela dar uma contrabatida financeira, inclusive em alguns casos, quando a situação tem menor grau de ofensividade, até cesta básica, mas no caso aqui é em dinheiro. Após pedido do Ministério Público Federal em Ji-Paraná, a Justiça Federal destinou 140 mil para o combate ao coronavírus na região central de Rondônia. O dinheiro é referente a multas e outras penalidades aplicadas. O recurso será usado exclusivamente para o custeio de ações de contenção e mitigação do coronavírus. O dinheiro foi solicitado por órgãos sanitários e, por isso, o Ministério Público Federal se manifestou pela divisão equitativa entre os responsáveis pela preservação e contenção do coronavírus nos municípios da região central de Rondônia, incluindo as comunidades indígenas, que são especialmente vulneráveis neste cenário. Alguém pode me perguntar, Edivaldo, o que é equitativa? De acordo com a responsabilidade daquela entidade ou daquele órgão da federação, vai o valor correspondente dos recursos. O rateio foi proposto pelo Ministério Público Federal e aceito pela Justiça da seguinte forma: 50 mil reais para a Secretaria de Saúde de Ji-Paraná, em que o principal hospital é o municipal e tem a maior população da subseção e atende a demanda de vários municípios vizinhos. 50 mil reais para a Secretaria de Saúde do Estado, para que aplique em ações nos hospitais regionais de Cacoal e São Francisco do Guaporé. 20 mil reais para o Distrito Sanitário Indígena SEI de Vilhena, que tem sede em Cacoal e atende a Casa de Apoio à Saúde do Índio, CASAI, de Cacoal. 20 mil reais para o Distrito Sanitário Indígena de Porto Velho, que atende as comunidades indígenas mais ao norte e administra a CASAI, que é a Casa de Saúde do Índio de Ji-Paraná. As instituições hospitalares responsáveis pelo enfrentamento da pandemia na região poderão usar o recurso para aquisição extraordinária de materiais médico-hospitalares como luvas, máscaras, capotes, equipamentos de proteção individual, exaustores, respiradores e outros. Também o Ministério Público Federal atuou junto à Terceira Vara da Justiça Federal em Porto Velho e conseguiu a destinação de R$ 253.788 que foram pedidos pela Secretaria de Saúde do Estado, CESAL, para a compra de equipamentos de proteção individual EPIs para profissionais de hospitais públicos. O dinheiro estava em duas contas judiciais e foram transferidos diretamente para a conta do fornecedor, que apresentou o menor custo, segundo documentos apresentados pela CESAL à Justiça Federal. Os recursos das contas judiciais eram de penas de prestação pecuniária, a mesma situação que eu expliquei ainda há pouco. O Ministério Público Federal também obteve junto à 7ª Vara da Justiça Federal em Porto Velho recursos de R$ 141.329. Os valores foram solicitados pela Secretaria de Saúde, pelo Hospital Bom Pastor e pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Conselho Municipal de Saúde de Guajará-Mirim. Os pedidos estão em fase de apresentação de documentos pelos órgãos interessados.
Essa, inclusive, é uma orientação nacional do Ministério Público. Isso é muito bom, parabéns aos procuradores federais em todo o estado de Rondônia, em todo o Brasil. Eu, particularmente, considero muito parceiros da população. Parabéns também a promotores de justiça. Em Ji-Paraná está em andamento, já começou uma ação onde presos estão confeccionando máscaras para doar a profissionais de saúde e da área de segurança. É uma iniciativa liderada pelo Ministério Público, através da doutora Eiko, e os recursos vêm do Conselho da Comunidade em sua maior parte. Olha, solidariedade. Brasileiros já doaram oficialmente mais de R$1 bilhão para combater a pandemia e os seus efeitos. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos divulgou o balanço no qual o Brasil alcançou nesta quarta-feira a soma de R$1 bilhão em donativos para ajudar pessoas impactadas pela pandemia do novo coronavírus. Os dados contam no Monitor de Doações Covid-19, site que utiliza dados públicos coletados online e nas plataformas de doações e atualizado diariamente. Estamos falando desde grandes doadores, como empresas e organizações não governamentais, até de pequenas doações, como por exemplo de R$30 ou R$40, que estão possibilitando que esses recursos sejam encaminhados à ação de saúde e de causas que também estão sendo impactadas pela pandemia, como geração de renda, emprego e outras, disse o diretor executivo da ABCR, João Paulo Vergueiro. De acordo com a associação, o montante arrecadado considera apenas as doações públicas e com quantias em dinheiro. Ou seja, o brasileiro, nesse período de Covid-19, de pandemia, ele já ajudou muito mais do que R$1 bilhão. Provavelmente muitas pessoas que estão me acompanhando já doaram a cesta básica, já doaram alguns reais, já doaram 1 litro de leite. Isso acontece em todo o Brasil. Nós somos realmente uma população muito solidária e isso é muito plausível, é onde nós nos reconhecemos e nos encontramos como comunidade. Pessoal, chegando ao final desse nosso 3, 2, 1, chegando ao final desse nosso boletim, eu tenho um recado muito importante para a população de Ji-Paraná. Na próxima semana, segunda-feira, a gente tem o retorno do atendimento presencial no CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial. Entretanto, dentro de critérios. A quem me acompanha em outras cidades e não sabe, eu sou vereador em Ji-Paraná, graças a Deus e a essa população por 2 mandatos. No começo da semana eu manifestava ao secretário da Saúde a preocupação em relação ao CAPS. Na ocasião ele disse que o CAPS estava atendendo com 2 médicos para troca de receitas. E naquele momento eu sugeri um atendimento através do WhatsApp, através de videoconferência. Hoje eu recebi a informação do Rafael Papa, quero parabenizar inclusive pela agilidade, de que na próxima segunda-feira o CAPS volta ao atendimento presencial, aquelas pessoas que já são acompanhadas, são 13 mil em Ji-Paraná, entretanto com hora marcada para não causar aglomeração. Então, você que está nos vendo, a partir da segunda-feira, o CAPS atende com horário marcado a quem já é acompanhado para evitar aglomeração de pessoas. O próprio CAPS vai entrar em contato com você, tá bom? Quero agradecer e parabenizar o pessoal do CAPS pelo retorno das atividades. Muito obrigado e até o nosso próximo boletim.